Seja bem-vindo ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Carla Costa, com mais um vídeo sobre o arrebatamento da igreja. Você está preparado para a vinda do Senhor? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 em diante. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem, Deus os tornará a trazer com eles, ou seja, os mortos. Dize-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, se lamentarão muito sobre ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfacerão, e a terra e as suas obras e tudo o que há se queimará. Irmãos, você está preparado para a vinda do Senhor? Se você ainda não aceitou Jesus, aceite. Se você ainda não se arrependeu, se arrependa. Se você ainda não confessou os seus pecados, confesse. Ainda há tempo para você se arrepender. Se você está assistindo este vídeo, saiba que o Senhor, Ele é contigo e Ele tem prazer de te abençoar. O Senhor não criou o inferno para os homens, mas Ele criou para os demônios e está dando oportunidade para os homens se arrependerem, oportunidade para os homens se voltarem para Deus, para viverem com o Senhor nos céus. Mas o pecado afasta o homem de Deus. O pecado corrompe o homem e não deixa com que o homem olhe para Deus. Olhe este vídeo e entenda o arrebatamento. Deixe os seus comentários, fale, compartilhe, fale do Evangelho de Cristo para aquelas pessoas serem alcançadas assim como você está sendo. Ainda há tempo de se arrepender. Olhe para a Bíblia e tudo está lá. A vinda do Senhor está próxima. Eis que venho sem demora. Guarde o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isaías 13, versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação
e dela destruir os pecadores. Isaías 13. Porque naqueles dias haverá uma grande aflição tal, qual nunca se ouve falar, desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Aleluia! Confesse os seus pecados ao Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Amós, capítulo 5, versículo 18. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isaías, capítulo 13, versículo 9. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido,
Isaías capítulo 2, versículo 12. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Mateus capítulo 12, versículo 39. Mas naquele dia, ai daqueles que se prostituem, ai daqueles que vendem o seu corpo, que usam o seu corpo para cometerem pecados, fornicações, adultérios. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz, uma prostituta? Não, por certo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Arrependa-te dos teus pecados, porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes afastai-te. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impurezas e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões e heresias. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 20. Gálatas, capítulo 5. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andaremos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Marcos capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios,
para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela grande aflição, o céu se escurecerá e a lua não dará sua luz. Romanos capítulo 1, versículo 27. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações e os homicídios. Marcos, capítulo... Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Rabaçu irecai, xarabaçou. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e 17, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Você está preparado para o arrebatamento da igreja? Prepare-se. Como está a tua vida? Como estão as tuas orações? Você tem pregado? Você tem evangelizado? E se Jesus voltasse hoje, como estaria a sua vida? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Mateus, capítulo 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória, grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O
céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não a perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você está preparado para esse dia? Você está pronto para subir com Jesus? Mateus capítulo 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Lucas capítulo 17, versículo 26 e 27. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que a perder, salvar-lhe-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Mateus capítulo 24. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Joel capítulo 2, versículo 1.
Será um grande dia de alegria para aqueles que vão subir com Jesus, aqueles que estão com as suas vestes limpas, com sua vida em santidade, aqueles que são os fiéis que foram perseguidos, humilhados por serem cristãos. Mas ai daqueles que ficarem, ai daqueles que estão desviados, aqueles que não quiseram ouvir a palavra do Senhor. Marcos capítulo 13. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma grande aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Os dias têm passado rápido, os meses têm passado rápido, as semanas. O Senhor tem abreviado por causa dos seus escolhidos que estão na terra, sofrendo pelo Evangelho, sendo perseguidos, sendo humilhados. O dia do Senhor virá como um ladrão, será como um piscar de olhos. Você está preparado para o arrebatamento? Guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Todas as profecias que teriam que se cumprir já se cumpriram na Bíblia. Guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, dissensões, pelejas, drogas, vícios, prostituições, adultérios. Tudo já se cumpriu na Bíblia. Passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor não irá passar. Pregue mais, evangelize mais, prepare-se, porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Não há mais tempo para brincar. O Evangelho tem sido proclamado em muitas nações. Nunca se viram tantas pessoas falando de Jesus. Ainda há nações que não foram evangelizadas. Faça a sua parte. Jesus breve vem. Você está preparado para a vinda do Senhor? Prepare-se. Compartilhe esse vídeo. Divulgue o Evangelho e nos ajude a fazer missões. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.